pessoal, eu já fiz alguma perguntei para a maioria de vocês, de onde vocês eram. Esse assunto que a gente vai tratar aqui, vocês vão ver muito no ensino médio. E depois, mais tarde, certamente, se fizer faculdade por aqui, vocês também vão ver. É um assunto que diz respeito, principalmente, à presença afrodescendente em Brusque. Que a gente acostumou com a ideia de que Brusque é alemã, italiana, polonesa. Parece que não tem português, parece que não tem negros, parece que não tem mais ninguém. E a ideia hoje é trazer para vocês um pouco da presença dessas outras pessoas, desses outros seres humanos em Brusque. E vocês vão ver que só a partir dos anos 2000 é que começaram a aparecer afrodescendentes em Brusque. Havia outras famílias, e eu vou mostrar para vocês, mas havia um negócio muito doido. Tipo assim, pessoas com 70 anos que nunca tinha visto uma pessoa de cor negra na frente. Que se assustaram quando viram uma pessoa negra. Por quê? Porque eles viviam no interior e ali realmente só tinha alemão, só tinha italiano, só tinha polaco. Quando falaram a primeira vez o Oxi lá da Bahia aqui, todo mundo estranhou, porque aqui nós dizemos Bá em vez de Oxi. Né? E palavras que surgiram no nosso meio que a gente nem sabia que existia, mas que vieram com os imigrantes, os novos imigrantes que vieram. Porque, independente de qualquer coisa, mesmo aquelas pessoas que são brusquenses, que nasceram aqui, 99,9% são imigrantes. A exceção apenas dos indígenas, que já estavam aqui. Tá bom? Então nós vamos trabalhar essa palestra. Eu vou passar assim, ó, só tópicos para vocês muito rápidos, né? A gente vai ver se termina isso antes do recreio. E claro, depois se vocês tiverem alguma pergunta também, eu vou estar à disposição, mas aí vai ser bem corridinho. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem fazer para mim que eu estou à disposição, tá bom? Eu sou o professor Celso Deutscher, sou descendente de alemães suíços, mas sou um brusquense. Como você que chegou aqui ontem, ou chegou daqui 10 anos atrás, ou chegou a 50, ou chegou a 100, ou 160 anos atrás. Estando aqui, você é um brusquense, é um dos nossos. Então, nós temos que aprender um pouco da nossa história. E hoje eu vou ensinar, então, um pouquinho da história desses brusquenses diferentes. Daquele jeito que pintaram Brusque como ele deveria ser. E isso não é nenhum demérito para a cidade. Que bom, a cidade tem uma identidade, alemã, italiana, polonesa. Mas nós não podemos esquecer desses outros povos que contribuíram para que Brusque seja o que é. Vocês vão conhecer, então, né, situações que muita gente diz assim, Brusque não teve escravo, porque aqui só tinha branco. Teve escravo sim, né? A minha pesquisa comprova isso. Teve situações bem ruins que aconteceram aqui, assim como coisas muito boas também que aconteceram com todas as etnias. O nome da minha palestra é Cores da História e nós somos um grupo, nós apresentamos esse projeto para a Fundação Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Brusque e Ministério da Cultura do Governo Federal. E a gente foi vencedor de desse edital, né? E todas as escolas praticamente do município recebem essa palestra. Vamos lá, vamos ver se eu sei lidar com isso aqui. Eu sei lidar com isso aqui. Primeiro, a pergunta que se faz é: de onde vieram os afrodescendentes nativos de Brusque? Nativos, entre aspas, porque eles são imigrantes. É preciso se dizer que a partir de 1550 houve um tráfico negreiro. Diferente dos alemães, italianos, poloneses, etc., que estavam aqui, essas pessoas foram trazidas escravizadas de lá para cá, à força, né? E vieram do Brasil. Para Brusque, para a nossa região, vieram pessoas da Costa do Marfim, do Congo, Angola e Moçambique, principalmente. Hoje nós já temos aqui alunos, né, que são do Haiti, que é um novo tipo de imigração, essa não forçada, entre aspas, porque também lá eles têm as guerras, tem um monte de coisa que está levando eles a ganharem o mundo, emigrar, e eles vieram para cá, né? Quero dizer assim, ó, que
se tem uma imigração hoje negra, de fato em Brusque, os haitianos e alguns outros povos da África vêm buscar oportunidade em Brusque. Todos que vieram para cá vieram buscar oportunidade. Os primeiros imigrantes lá, os alemães, vieram em busca de terra, vieram buscar oportunidade. Assim como diversos outros povos sempre vieram para cá buscar oportunidade. Se vocês perguntar para o pai e a mãe de vocês se eles vieram para cá, né, para comer, beber e dormir, eles vão dizer, não senhor, eu vim para cá para melhorar a vida de vocês, da nossa família, e a gente crescer e se desenvolver nessa cidade, porque aqui tem emprego. Professor Edu, eu acho que a maioria você já conhece, né? Acho que não foi da minha turma essa. Mas eu conheço por aí. O professor Edu também é historiador, né, da Secretaria Municipal de Educação. Nos acompanha em todas essas palestras aí. Bom, dito isso, então, de onde vieram esses primeiros afrodescendentes para Brusque? São esses 4 países. Vamos lá. Próximo. Notem, eu vou passar diversos personagens para vocês. Os primeiros 2 personagens dessa história chamam-se Garcia e Maria. Eles foram trazidos da África e eram escravos em Florianópolis. Só que um era escravo de um dono e outro de outro. A Maria de um e o Garcia de outro. E a Maria tinha por volta de 18 anos e se apaixonou pelo Garcia. E o Garcia, que tinha cerca de 25 anos, também era apaixonado por ela, só que os donos não permitiam que os dois pudessem ficar juntos. O que eles bolaram? Fugiram. Fugiram de Florianópolis e vieram parar aqui em Brusque. No meio do mato, se mandaram e vieram parar aqui em Brusque. O que aconteceu? Eles viveram em Brusque cerca de 10 anos. Por que eu conto essa história? Porque é o primeiro sinal, né? Isso aconteceu em 1879, né? É o primeiro registro que nós temos de afrodescendentes em Brusque. Aliás, desculpa, aconteceu em 1769, a fuga deles lá de Florianópolis. E eles viveram por 10 anos aí. Infelizmente, né, o registro histórico diz que depois eles foram descobertos aqui e foram recapturados e levados para o chamado Estoque del Rei. Ou seja, foram escravizados novamente. Certo? O segundo registro que eu quero fazer com vocês é aquilo que a gente poderia chamar de Uber de antigamente. Hoje na família, quando você não tem carro, digamos, está sem carro, precisa de um transporte, chama Uber. Antigamente não existia estrada, não existia sequer um carreiro para ir daqui para Itajaí ou de Itajaí para cá. A estrada era o rio, o Itajaí-Mirim, que nós temos aqui. O que acontecia? Os imigrantes chegavam lá em Itajaí e de lá eles tinham que chegar aqui em Brusque. Eram 3 dias pelo rio de canoas. Canoas iguais a essa. Algumas um pouco maior, outras um pouco menor. Quem é que tocava essas canoas? Quem eram as pessoas que dirigiam essas canoas, faziam elas subir rio acima? Porque era uma grande dificuldade, porque tem lugar que tinha que pegar com cordas para os caras poderem subir com a canoa. Às vezes com 20, 30, 50 imigrantes em cima, com as malas, com tudo que tu imaginava de coisas. Quem tocava isso eram os negros livres ou os chamados escravos de ganho, que eram aqueles escravos que tinham donos, mas que o dono botava ele para trabalhar para ele não ter lucro com esse escravo. Então, veja, são já 2 registros de afrodescendentes que nós temos na vida de Brusque. Vão vir outros. Essas pessoas, muitas vezes o negro liberto, que a gente chamava, o escravo liberto, ele ganhava o dinheirinho dele transportando imigrantes. Alguém de vocês teve ideia, não sei, a professora a nossa professora que estava na aula aqui, é de que área, professora? Minha disciplina ou a minha origem? Sua disciplina? Português. Português. Quem é o professor de história de vocês? Camila. Camila? A Camila, de repente, até já falou alguma coisa para vocês, só falou, vou falar agora. Vocês
sabe onde é que era o porto de Brusque? Sabia que Brusque tinha um porto? Era um pequeno porto, mas ele existia e ficava ali do lado da Ponte Estaiada, onde tem lá no centro a Ponte Estaiada, ali naquela região era um porto. Ali chegavam e saíam os imigrantes diariamente, diversas canoas, não vinha barcos, navios aqui para cima, porque não tinha calado o rio, né? Mas eles subiam aqui para deixar essas pessoas. Então esse é o segundo registro de afrodescendentes em Brusque. O terceiro registro, lá... Dividir a imagem, foi isso. O terceiro registro é, primeiro, Brusque teve 9 escravos conhecidos, que a gente sabe nomes, inclusive deles, né? Mas esses escravos eram escravos de casa, não eram aqueles escravos que trabalhavam lá na roça, na cana-de-açúcar, aquela coisa toda. Trabalhavam nas casas de pessoas, quer dizer, eram escravizados nas residências de brusquenses. Além desses 9, nós tivemos ao redor de Brusque cerca de 150, vamos botar assim, escravos, porque a gente não sabe, isso não tem um registro confiável de quantos tinham. Aqui no Barrancão tinha um cidadão chamado Agostinho Alves Ramos, que tinha cerca de 100 escravos. Esse cara foi o fundador de Itajaí. Aqui para o lado de Nova Trento, que era Brusque na época, assim como o Barracão era Brusque na época, e parte dele ainda é hoje, também tinha um cidadão com 30 escravos. Se é denominado o rei dos escravos. Então, a escravatura ela existiu no nosso meio. Vocês vão ver até, eu trouxe 2 exemplos de escravos que viveram aqui. E havia, na região do Arraial dos Cunhas, Limoeiro, que vai daqui para Itajaí, havia ali também muitos escravos. Por quê? Porque ali era a imigração, os donos das terras eram portugueses. E os portugueses, como vocês sabem, tinham essa péssimo hábito, péssima tradição de ter escravos. Já os alemães, italianos, poloneses, esses, não era uma coisa que eles faziam, que eles gostavam de fazer, porque lá na Europa não existia a escravidão, entre aspas, do jeito que nós temos aqui. Existia também, tanto que a França, a própria Alemanha, e diversos outros países foram para a África e também ajudaram a escravizar pessoas. Mas isso aqui é um exemplo, não é uma senzala de Brusque, é um exemplo de senzala que havia, onde à noite os escravos eram botados dentro dessas casas, e eu vi, particularmente, aqui ainda depois no Brilhante, lá onde existe o Porto do Raimundo, lá embaixo, perto de Itajaí. Se você entrar à direita ali, você vai ver que tem a 200 metros existe uma senzala. Eu vi aquelas argolas que eles prendiam a perna dos escravos para que eles não fugissem à noite. Então, existiu sim, pelo menos na nossa região, tá bom? E aí, nós chegamos então ao primeiro personagem histórico de Brusque, chamado Francelino Fortunato. Essa família veio de Angola, na época, um estado de Angola, hoje chamado Benguela. E a gente descobriu de onde os Fortunatos vieram, graças à história oral que eles contavam dentro da família. E o Francelino Fortunato foi um personagem da história de Brusque, porque a família dele está aqui até hoje. E eles chegaram em Brusque em 1849. Brusque só foi fundada tempos depois. Alguém lembra que ano foi fundado Brusque? Nono ano, Está no peito de vocês. Cadê? Está no brasão, gente. Está no brasão que está na camisa. Olha o brasão que está na capa. Quem é que está de uniforme? Uniforme. 1860. Ó, não esquece mais isso, hein? Se um
dia vocês tiverem que participar aí de algum concurso, alguma coisa municipal, não saber essa data, vocês estão lascados. 1860. Brusque foi fundado no dia 4 de agosto de 1860. Lembra que de vez em quando vocês tinham que marchar lá no centro e que tinha o desfile de aniversário de Brusque? Ó, veja, o Francelino estava tempos antes aqui já dos alemães, antes dos alemães chegarem. Ele era já um escravo livre, um escravizado livre. Ele e a família dele vieram para Brusque para trabalhar para um cara chamado Pedro Werner. Eu vou contar um pouquinho a história desse cara, porque esse cara tinha escravos, né? Eles vieram da região do Moura, possivelmente do Itajaí, lá de Tijucas, né? E se fixaram em Brusque, onde hoje tem... Quem vai para lá para o centro, na frente do Clube Bandeirante tem uma praça onde tem uns índios, umas estátuas de índio, com uma canoa de imigrante, o cara dando umas sementes para os índios, né? Que é uma imagem muito bonita, né? Sabe como foi aquilo que aconteceu? Na verdade, os índios foram exterminados também, né? O Francelino, ele teve uma história muito legal, a gente conseguiu recuperar a história dele, porque ele foi o garoto de recados, guri de recados, como a gente chama, do barão Maximilian von Schnibel. Quem é esse barão? Alguém sabe? Tá terrível, né? Em história, Deus o livre. Será que vocês passam história mesmo? Os tranques do barão. Tranquinhos e barão, como é fácil, né? O barão Maximilian von Schnibel, ele era um austríaco, é cidadão aqui. Ele é o fundador de Brusque. É o cara que fundou a cidade de Brusque, trouxe os primeiros imigrantes para a cidade, e aqui ele começou a construção de uma vila chamada Colônia Itajaí, que mais tarde se transformou em Brusque, certo? Esse cara, a cidade de Brusque, em vez de ser chamada de Brusque, deveria ser chamada Schnibel. Claro, ficaria mais um pouquinho para a língua ia quebrar na hora de falar, mas que a gente ia acostumar. Por quê? Porque ele realmente foi uma pessoa que trabalhou muito para a Brusque ser o que ela é hoje. E muito ainda a Brusque tem da personalidade dele, da forma como ele administrava o município de Brusque, e que graças a Deus essa colônia sobreviveu. Outras colônias nem tanto, né? O Francelino, então, aquele cara lá que eu mostrei para vocês, se transformou em garoto de recados desse barão. O que fazia um guri de recados do barão? Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada. Tu mandava uma carta, esperava 3 meses, às vezes, para a carta chegar, e a função do garoto de recados era qual? Levar o que tinha que ser dito para as pessoas. Então, o barão chamava o Lino, o Francelino, que o apelido dele era Lino Manco, porque ele tinha uma pedra e que caiu uma árvore em cima. Ele era manco, ele apelidaram ele de Lino Manco. Chamava o Lino e dizia, ó, Lino, vai lá na Águas Claras e diz para os italianos lá que, enfim, é para eles virem aqui no centro pegar mantimentos. O Lino saía, o Lino tinha 11 anos quando o barão estava aqui, de 11 anos em diante. O Lino saía e chegava lá nos italianos. Mas qual era o problema? O Lino tinha que falar a língua dos italianos. Então o Lino teve que aprender a falar italiano. Da mesma forma para os alemães, da mesma forma para os poloneses, da mesma forma de quem falava português. Então o Lino tinha que falar 4 idiomas para ele fazer a função dele. Hoje eu sei, né, professora, que nós aqui, e isso não é um problema só de vocês, é meu também, de todo mundo. E a professora se mata aqui na sala para fazer vocês entenderem o português, que já é um pau bravo. Quando chega nos ditongo e não sei o que, eu me acabo, aí deu para mim. Mas, por quê? Porque a nossa língua, ela é uma língua linda, mas ela é complicada da gente aprender a falar ela corretamente, né? Por isso que nós falamos tanta gíria, tanta coisa fora da casinha que não está na língua portuguesa.
mas que a gente acaba falando pela preguiça, às vezes, de entender ou de aprender o que a gente chama de vernáculo, que é falar corretamente a língua. Muito bem, o Lino teve que aprender no mínimo 4 idiomas, para ele poder se comunicar com esses imigrantes. E aí nós chegamos numa primeira história do Lino. O Lino era um cara que tinha orgulho da cor dele. Ele era preto e ele gostava de ser preto. Não tinha nenhum tipo de problema pela cor dele, não sei o quê, de se sentir discriminado porque ele era preto e os outros eram brancos. Ele tinha orgulho daquilo que ele era, da cor dele. E um belo dia, chegou no nosso porto ali de Brusque, uma lemoa, toda emperequetada, né? Todo um vestidão bonito, porque ela achava que ela ia ser uma fazendeira. E ela chegou lá no porto e eles mandaram o Lino, o barão mandou o Lino ir lá ajudar a descarregar as malas e levar para o barracão dos imigrantes. O que aconteceu? O Lino foi lá, quando ele chegou lá, a lemoa estava descendo da canoa, ele pegou e deu a mão para a lemoa. A lemoa, a hora que foi dar a mão para ele, ela tirou a mão assustada, porque ela nunca tinha visto uma pessoa preta. E aquilo deixou o Lino muito fundo da vida, porque ele se sentiu mal com aquele negócio. Afinal, a mulher, por que tirou a mão dele? Mas tudo bem, a mulher desembarcou, eles foram andando e na estrada o Lino foi falando em alemão com o marido dela. E a mulher cada vez mais, a cabeça dela não parava de fazer download para saber o que estava acontecendo, por que aquele ser falava a língua dela. Lá pelas tantas ela pergunta para o Lino em alemão: escuta, como é que você fala a minha língua? Aí o Lino disse para ela assim, né, porque ele tinha ficado chateado lá com o que ela fez no barco. O Lino disse assim: olha senhora, e em alemão ele falou para ela: quando eu vim da Alemanha eu era branco como a senhora, aqui o sol é muito quente, então ele deixa a gente preto e o cabelo da gente encarapuça. Ou seja, ele deu um troco na lemoa legal, ao estilo, que a lemoa não queria mais ficar aqui porque ela tinha medo de ficar preta, né? Tiveram que chamar o padre para dizer para ela: olha, isso aí é um cidadão africano que não tem nada a ver, ele está tirando com a sua cara, só isso, né? Então, isso também mostra um pouquinho que às vezes a gente não precisa ir pro soco com ninguém, né, quando discriminam a gente, mas a gente reagir, nunca deixar de reagir quando tu sente assim: ó, eu fui discriminado por alguma coisa. O que tu não pode é ficar calado. Se tu ficar calado, vai vir outra vez. A gente tem que reagir a essas coisas. Ó, dentro da sala, alguém discriminou, chama na direção e diz: olha, eu me senti mal com essa situação. Não sei, tu não pode deixar isso continuar acontecendo, tá bom? E aí chegamos num outro personagem. Veja, eu estou contando personagens da história da cidade. Um outro personagem chamado Arthur Fortunato, que é esse cidadão aqui. O Arthur foi um dos heróis da Segunda Guerra Mundial, dos 47 brusquenses que foram para a Segunda Guerra Mundial, né? E que lá lutaram contra o nazismo, contra o fascismo, principalmente contra o fascismo, porque ele foi para a Itália, né? E foi para a Rússia. O Arthur é neto do Francelino, aquele lá do Barão, o garoto dos recados do Barão, e aquela foto que eu mostrei lá daquele velhinho lá sentado na cadeira. Esse aqui é neto dele, filho do Adão, que era filho dele. E o Arthur, infelizmente, voltou da guerra com problemas bem sérios de cabeça, porque ele, segundo a família dele, ele viu coisas lá que acabaram deixando ele numa situação meio ruim. Ele morreu em Itajaí, eu conheci a família dele lá de Itajaí, as filhas, né? E contam-nos que ele era um cara extremamente querido por todo mundo. E aí chegamos no outro personagem da mesma família, chamado Pedro Fortunato. O seu Pedro tinha um dom. E quem é de descendência afro aqui vai saber, principalmente vocês de descendência afro, vão saber o que eu estou falando.
O seu Pedro juntava o catolicismo com algumas coisas de matriz africana. Que é o quê? Aquele negócio das benzedeiras, aquele negócio sabe, de orações diferentes, aquelas coisas todas. O seu Pedro era um benzedor. Grande parte dos pais de vocês, quando vocês eram pequenininhos, levaram vocês para ser benzido por uma benzedeira ou um benzedor. Conta aqui, professora Maria, tu vai lembrar até disso, não sei como é que era lá na tua terra lá, mas eu acho que é muito semelhante. Quando a criança nascia, os pais da gente pegavam e faziam isso aqui, pegavam os bracinhos da criança, botavam assim e passavam faixa, enfaixavam, tu parecia uma múmia, tão enfaixado que tu ficava. Por quê? Porque eles tinham medo que as crianças se quebrassem ou dessem alguma coisa. O que acontecia? A criança ficava sem ar para puxar, ficava os bracinhos assim, super apertados, ela não conseguia respirar. O que é uma criança? Uma criança é um anjo. Tanto que os pais morriam de medo de uma criancinha morrer sem ser batizada. Por quê? Porque daí ela iria para o inferno, ela não era uma cristã. Isso é verdade. E muita gente até hoje pensa isso. Se tu não for batizado e morrer antes, o perigo de tu ir para outro lugar que não seja o céu é grande. O que os pais faziam então? Um anjo não tem braço, anjo tem asa. Veja só como é que é a cabeça do ser humano. Uma criança que nasce é um anjo, que ela não tem o pecado ainda, ela não pecou ainda, e portanto ela não tem braços, ela tem asa, e as asas, na língua portuguesa e em algumas línguas, principalmente latinas e gregas, chama-se arca. Os pais da gente levavam a gente para ser benzido de arca caída. Chegava lá no benzedor, o benzedor tirava aquela montoeira de faixa que tu estava contigo, abria teus bracinhos, tu voltava a respirar. Aí as pessoas diziam, não, olha, ele curou ela, porque a criança voltou a respirar. Mas isso, gente, era uma questão cultural que tinha, e esses caras, como o seu Pedro, benzia além de arca caída, ou seja, benzer a criança para ela melhorar disso, de falta de ar, na verdade, ele também benzia, por exemplo, mordida de cobra, pessoas que estavam meio fora da casinha, enfim, tudo que as pessoas tinham. Eu cheguei a ver filas assim, de 80 pessoas que eles iam levar as crianças, os jovens, os velhos para serem benzidos. E até hoje, muitas pessoas ainda levam os filhos, ou eles próprios vão numa benzedeira se benzer. Tá? E o seu Pedro, então, foi isso. A história que eu vou contar agora do seu Pedro não é para vocês fazerem em casa, né? Isso não tem a ver com... Mas o seu Pedro, a lenda conta que ele previu a própria morte dele. Porque ele era adepto de São Pedro e São Paulo, que são dois santos católicos, e ele, todo dia 29 de... Deixa eu ver se é 29 mesmo. Deixa eu ver se eu não estou errando aqui. Em julho, no dia de São Pedro e São Paulo, ele benzia até determinado momento, dia 28, um dia antes, ele benzia até 5 horas da tarde. No outro dia ele não fazia benzimento. Naquela noite ele botava uma bacia do lado de fora da casa para dormir no sereno. E no dia seguinte, dia 29, ele ia lá e ele olhava para a água que estava dentro da bacia. Se ele visse o rosto dele naquela água, é porque ele ia viver mais um ano. Se ele não visse, diz a lenda, que ele iria morrer naquele ano. O problema é que o seu Pedro fez isso num ano, ele foi lá, olhou e não viu o rosto. Ficou apavorado, foi para o quarto, começou a ficar triste, não sei o quê. E aí, depois de muito tempo, ele contou para os filhos, olha, ele não viu meu rosto. Então, e de fato, o seu Pedro morreu 6 meses depois daquele dia. Se é verdade, se é mentira, se é lenda, não sei o quê, não sei. E aí
tivemos, lembra que eu disse assim, ó, tem coisas boas e tem coisas ruins. Nós tivemos aqui em Brusque um chamado Regimento de Pernambuco, que era formado por soldados negros, só negros. O que aconteceu? Em 1870, 10 anos depois de Brusque ser fundado, né, havia um problema com os índios. Os índios vinham, matavam gado, matavam pessoas, etc. Como uma reação, né, o professor Edu sempre me chamou a atenção disso, como uma reação do que nós fizemos, que foi invadir a terra indígena. Era deles isso aqui. E eles vinham e aconteciam essas coisas. O que o governo fez? Mandou esse regimento de Pernambuco para vir para cá para espantar os índios. A gente sabe que eles não espantavam, né? O negócio era outro. Eles matavam mesmo. Eles foram exterminados. Eu vi que tem gente aqui descendente de indígena, né? Tem outra pessoa aqui que também é descendente de indígenas. Eu acho que lá do Nordeste. Lá do Nordeste, não, lá do Oeste, né? Tu é do Oeste, né? Ou não? Não, onde tu és? Rio de Janeiro? Ilhéus. Ilhéus, Bahia. Mas tem alguém aqui que eu falei que era descendente. Onde está agora? Sumiu. Ó, esse regimento acabou acontecendo com ele uma coisa terrível. E isso é um ensinamento para vocês, tá? Vocês estão começando a vida agora. 14, 15 anos, aí, 13, 14, 15 anos, vocês ainda não têm aquela experiência de vida que os mais velhos têm. Aconteceu o primeiro assassinato de Brusque por causa de uma laranja. Uma laranja. Estava acontecendo um baile lá no clube de Cacetinho Araújo Brusque, que é lá na Rua das Carreiras, Rua Felipe Schmidt, né? Não, é... o nome aqui, é o nome do governador. Estava acontecendo um baile e esse regimento foi para lá. Só que no baile de branco não entra preto, né? Era assim. Eles ficaram para lá de fora e na frente do clube tinha uma casa de um alemão com um pezão de laranja carregado de laranja. Ercílios. Nós dois indo. Está ruim a memória. Tinha um pé de laranja lá. E um desses soldados pulou a cerquinha, foi lá e roubou uma laranja. O alemão, quando viu que ele tinha roubado uma laranja, veio tirar satisfação com ele, deu um bate-boca enorme e viu lá do Guarani para cá vinha um cara um outro alemão chamado Carlos Martel. E esse alemão se puniu pelo outro alemão e aí o pau pegou e foi pro soco. E um desses caras pegou essa baioneta aqui e furou ele e matou ele na hora. Por causa também. Então tal da história. Os alemães se revoltaram e tal, e queriam linchar esses caras. Porque aí ninguém sabia quem foi que matou. Porque um protegeu o outro tal, na hora isso deu um bolo ali. E aí o governo resolveu tirar eles de Brusque, porque senão ia dar uma coisa até pior do que isso. O que aconteceu? Até hoje não se sabe quem foi que matou esse tal de Carlos. Que se puniu pelo alemão, que era dono da laranja, e foi roubado por um dos soldados. Tá lá. Qual é o ensinamento? Tem um probleminha que é desse tamanho. Não faz ele desse tamanho. Não tem por que tu aumentar um problema e criar um problema muito maior às vezes para ti. Quantas e quantas vezes, sumiu o meu lápis. Quando eu dava aula, cara, eu ficava full da vida. Quando eu ficava fazendo um escarcéu dentro da sala, porque sumiu o lápis. Eu estava aqui, sumiu o meu lápis. Isso é uma bobagem, nós temos que aprender a ser grande, a subir, né? Quanto maior a gente fica, maior tem que ser a nossa responsabilidade também. Bom? E aí eu chego então ao primeiro caso de um escravo, né? Teve outros antes, eu peguei esse exemplo aqui que é o mais conhecido, de um escravo chamado Antônio Crioulo. E esse é um contrato de compra e venda do Antônio, que era da família Werner, o filho do Pedro Werner, e o tal de José Vicente de Souza, que tinha outros 12 escravos que ele morava aí na divisa Brusque com Itajaí.
Ele vendeu esse escravo chamado Antônio Crioulo para esse filho do Pedro Velho. Por que esse nome Crioulo está ali? Crioulo significa que era um negro que ele já tinha nascido aqui. Por isso o nome, segundo nome, Crioulo. Né? Vocês vão ver que adiante eu vou contar um pouquinho para vocês sobre por que os sobrenomes de pessoas afros muitas vezes são religiosos, de Jesus, não sei o que, aquela coisa toda. Né? Esse aqui, o Antônio Crioulo, ele já levava esse segundo nome porque ele já era um escravo que não veio da África, ele já tinha nascido aqui. Então, vocês veem, olha, então teve um caso em Brusque. Esse contrato aqui prova que existiu esse caso aqui em Brusque. Opa. Teve um outro caso dessa escrava chamada Maria. Essa foto aqui não é da Maria, tá? Por favor, vamos ver. A semana passada alguém me perguntou. Essa é ilustrativa. Nós não temos uma foto da Maria. Né? Se vocês olharem na internet, vocês vão achar essa foto lá. A Maria era uma escrava semelhante a essa, ela era uma ladina. O que era uma escrava ladina? Ou um escravo ladino? Era aquele escravo que sabia lidar com as coisas de casa. Ele tinha toda uma habilidade para trabalhar nas casas das pessoas. Cuidar de criança, fazer comida, lavar roupa, essa coisa nada toda aí. Certo? Então ele era chamado, apelidado no Brasil, de escravo ladino. Ladino, na nossa língua portuguesa, né, professor? A gente diz uma pessoa mais inteligente, né? Que não é bem esse o cara. O cara que trabalhava na lavoura, o escravo também era inteligente como outro. Mas houve essa definição. A Maria foi comprada em Florianópolis pela família Goettinger, que é uma família super conhecida em Brusque, que está aí até hoje, todos eles, né? E a Maria chegou em 1887. Quando é que houve a assinatura da Lei Áurea? Quem é que lembra? Que ano? Os descendentes afro que não souber isso, cara, nós tínhamos que pegar, olha. Né? Pegou a saída. Mil. Não. Até o carro. Vamos lá então. 1888, lembra? 1888. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea que daquele dia em diante era proibido no Brasil ter escravos. A libertação dos escravos. A Maria trabalhava na casa dos Goettinger nesse ano, de 87. Portanto, um pouquinho antes, né? Foi em maio de 88 que foi a libertação da escravatura. E o dono dela era um vereador, um cara esperto, e ele chegou, ele soube que, olha, está para libertar os escravos. O que ele fez? Ele chegou em casa e falou com a mulher dele: escuta, nós pagamos uma grana preta lá para ter a Maria, e, nossa, daqui a pouco vai vir o fim da escravidão, o que nós vamos fazer? Vamos perder a nossa escrava, vamos perder a nossa grana. O que eles fizeram, ele e a mulher dele? Bolaram uma maneira de manter a Maria mais tempo como escrava, mesmo terminando a escravidão. No dia 30 de dezembro, o último dia do ano, penúltimo, né? Acho que teve ainda aí, né? É 30, né? O último dia do ano, eles vão no cartório e fazem um contrato. Primeiro ele chama a Maria, só Maria, tu é maravilhosa, tu é uma mulher show de bola, tu não sei o quê. Afagaram o ego dela, que podia. E a Maria, né? Qual é a bomba que veio, imagina, né? Nós vamos te dar a liberdade. A Maria ficou, né? Que coisa, não? Porque ela pensava que ela ia ser escrava o resto da vida dela, que o pai dela foi, a mãe dela foi, o avô foi, todo mundo foi. E ela também pensava que ela nunca ia ter liberdade. E aí, né, depois que eles fizeram uma festa, tal, junto lá, não sei o que, a Maria emocionada, eles disseram: mas tem um mas. E vocês também. Quando a situação está muito favorável, bota o cérebro para pensar no mas, tá? Tem que sempre ter um mas. E às vezes o mas é pepino. Uma coisa muito boa que vocês querem fazer, tal, cara, isso é muito bom. Mas, aí pensa na consequência. Isso aí a vida vai ensinar para vocês. Aquelas burradas que a gente faz de vez em quando, é ali que quer tal. O nome disso aí é mas.
Mas, Maria, é o seguinte, nós vamos fazer um contrato contigo, né? Tu já vai ser livre quando nós fizer o contrato, mas tu tem que trabalhar mais 3 anos pra gente. Então, Maria na hora disse, não, beleza, cara, eu ia ficar o resto da vida aqui, imagina, mais 3 anos, beleza. Toca pau. Dia 30 de dezembro foram para o cartório, assinaram o contrato e a Maria, depois daquele dia, entre aspas, ela estava livre. Só que o contrato dizia que ela tinha que ficar mais 3 anos. Acontece que 5 meses depois, em maio, terminou a escravidão. O que aconteceu com a Maria? Ela tinha que cumprir o contrato. Portanto, ela ficou escrava 3 anos além de quando era para ela ser liberta. Então, nessa história, nós temos documentário, esse aqui vai virar um filme, né? Mais adiante, certamente, a gente vai ver com a Secretaria de Educação, quem sabe até passar esse filme aqui para vocês entenderem mais a história da Maria, que é uma história bonita, porque deu no final dos 3 anos, a Maria deu um digníssimo chute nas nádegas dos Goethe, ele foi morar lá no barracão e fez a vidinha dela, daí sim, vinha para Brusque, trabalhava aqui, voltava para o barracão. Enfim, ela viveu o resto da vida dela morando ali. E aí nós chegamos num lugar chamado Barracão. Isso aqui é uma foto de pessoas lá do Barracão, de verdade, né? Nessa casinha. Ali era um lugar que era terra de ninguém. Era terra do governo e tal, onde tinha uma posse específica. Que era para onde foram os escravos livres de 1888, foram tudo para lá e não tinha, né? A expressão não tem onde cair morto era dessa época. A pessoa estava escravizada. Quando você falou lá que teve um mês que os escravos foram libertos e ela fez contrato de 3 anos, ou seja, só ela ficou trabalhando de escrava ou... Só ela? Porque só com ela foi feito, né? Por isso eu vou usar essa expressão, não é bem essa, né? Mas a sacanagem que o casal acabou fazendo com ela foi de levar ela adiante. Só que legalmente tu não pode dizer que ela era escrava ainda. Mas ela tinha que cumprir o contrato. Porque ela deixou de ser escrava no dia 30 de dezembro de 87, 5 meses antes de terminar a escravidão. Ela deixou de ser escrava, legalmente. Mas ela continuou escrava pela força do contrato que ela própria assinou. Ou seja, eles foram usar, depois foi descoberto, né, que ele mesmo confessou que ele e a esposa tinham falado isso. No barracão, que era onde foram a maioria desses escravos libertos e tudo mais, também tinha lá os indígenas, chamados índio manso, que eram aqueles índios que tinham cansado de guerrear com os brancos aqui e que viram as famílias ser destruídas, tudo mais, serem mortos. O que eles faziam? Ficaram com medo e vieram para a cidade, né? Eles chamavam essa gente de índio manso, né? Os coitados não tinham mais o que fazer, se ficasse no mato e ser morto. Preferiram vir para cá. Então aqui tu vê, tem bastante indígena aqui, ó, criança, velho, tudo mais, tem bastante negros aqui, né? Que moravam no barracão. Onde é o barracão? Se tu seguir nessa estrada aqui que tem aqui adiante, tu vai chegar ali no local shopping, né? Era aquela região ali que moravam essas pessoas. Ali acontecia uma coisa muito doida. Lembram que eu falei que aquele pessoal do regimento de Pernambuco não podia entrar no baile, que lá era baile de branco, então preto não entrava. O que acontecia aqui? Aqui eles disseram, já que vocês não deixam a gente entrar no baile, vocês não vão fazer um baile nosso. E aí surgiu o baile de preto, tá? Que um tal de tio Manuel era o cara que promovia. Mas nisso daí, gente, não era só uma briga porque um não podia entrar no baile do outro. Era também porque as pessoas precisavam arrumar uma namorada, estava casado. Onde é que eles iam achar? Era nesses lugares de sociabilidade. Então eles tinham lá, tinha o baile, as moças iam para lá para arrumar uma namorada, os moços também iam, e ali então tinha essa sociabilidade e se conseguia formar de repente uma família a partir desses ajuntamentos, desses bairros, tá bom? Bueno, adelante. Esse aqui é o Florentino. Florentino era um cara que contava história, adorava contar história, principalmente história bíblica, né? O historiador Aires Gevaert dizia que ele vinha para Brusque
sentava lá no centro da cidade, na Praça Barão de Chiniva, e ficava contando histórias. As crianças sentavam ao redor dele, os pais deixavam as crianças sentar ao redor dele, porque as histórias dele eram boas, e ele passava a manhã inteira lá contando história para a criança. Como quando vocês estavam na creche, vinha aquele pessoal lá com as contava as historinhas da carochinha, de não sei o que, para vocês. Né? E o Florentin fazia isso, era um outro personagem da cidade. E aí nós chegamos a um outro cara, um outro personagem chamado Zé Casqueiro. Esse é o apelido dele. O nome dele é José Dal Castanhar. Sobrenome italiano. Fim da escravidão, teve um jovem negro, um negão de 2 metros de altura, bonito, né? Eu não sou de achar homem bonito, né? Mas diz a história que ele era um negro bonito. E esse cara trabalhava com a família Hort, lá em Dom Joaquim. Mas aí, não sei o que deu lá, ele saiu da família, e ele era especialista em cuidar de crianças e cuidar da casa. A família da Alcaçanhar, lá da Santa Luzia, contratou ele para ir trabalhar lá com eles. Acontece que o seu Dal Castanheiro, velho, que não era tão velho assim, mas é o patriarca da família, ele gostava de tomar umas goroba lá, umas cachaças e sumia no mundo. Ficava 3 meses fora. Nesse entremeios, a dona do Castanheiro teve um romance com esse negro. E engravidou. Quando o velho veio, estava grávido, enfim, né? Mas quando nasceu o bebê, eles viram, mas cara, tá bem escuro para ser italiano esse cara aqui. E aí descobriram, não, ela teve, né, um caso lá e tudo mais. O que aconteceu? O negro sumiu, o pai desse bebê sumiu, que esse bebê era o seu José Dal Castanhar, né? Conheci ele pessoalmente, entrevistei ele. E o pai dele simplesmente desapareceu. Alguns dizem que ele foi embora de Brusque, né? Porque aí deu. Aí imagina o problema que não deu lá, né? Nem quero pensar. Outros dizem até que ele foi assassinado, jogado lá no Morro dos Polacos, que eles chamam lá na Santa Luzia. Enfim, o que aconteceu? O seu Zé ficou, eles diziam que o seu Zé era adotado, para não dar aquele problema lá, né? Que o homem tinha sumido. E o seu José, no final da vida, o pai dele veio, pediu perdão para ele e tal, porque ele tinha feito, não sei o que, blá blá blá. E o seu Zé, inclusive, recebeu o sobrenome da família Dal Castanheiro, né? Morreu com o sobrenome Dal Castanheiro. Tem hoje vários filhos. Essa senhora aqui era uma índia Chetá, da etnia Chetá, lá do Paraná. Foi com quem o seu Zé casou. E aí chegamos no outro grupo também de afros, né? Boa parte deles eram afros. Lembram que eu disse que houve um extermínio dos índios em Brusque, né? Dos indígenas. Principalmente dos Xóclins Lacano, que era uma etnia indígena que nós tínhamos em Brusque. Quem é que exterminou eles? Esse cara com o bando dele. Aqui tem 2 coisas importantes. Uma, vocês notarem que o próprio governo é quem contratava esses caras para vir matar índio. O governo de Santa Catarina contratava eles para vir matar índio e pagava por orelha que eles traziam de índios do mato, que eles tinham matado. Eles matavam, cortavam a orelha, trazia, o governo pagava. Quantas orelhas? Ah, deu 100 orelhas. Pagava por orelha. Foi um negócio, gente, que vocês não imaginam. Por isso a gente vê Brusque como ela é hoje, essa cidade, né? Grande, não sei o quê, não sei o quê. Mas veja que passado danado que a gente teve. E isso não foi só aqui. Aconteceu no Brasil inteiro, tá? Em vários estados do Brasil que aconteceu a mesma coisa, inclusive principalmente no norte e nordeste. Até hoje está acontecendo isso. Não que o governo vá lá pagar, mas olha os rolos que está lá no norte, na Amazônia agora, né, com aqueles garimpeiros, aquela gente lá que está atrás de ouro, lá nas terras indígenas. Vocês vão ver que tem muita semelhança com isso daqui. Muito bem. E aqui nós chegamos a uma primeira família que Brusque se orgulha de dizer assim, ó, essa é a primeira família de origem africana brusquense. E de fato, né, é uma família muito grande que está aqui. A minha tese é que a primeira família grande africana era os Fortunato, aquele do Francelino, aquela turma lá. Esses daqui chegaram em Brusque em 1910. Né? Aqui está a dona Lucinha, que
deu aula de matemática no município, ela se aposentou dando aula de matemática no município. E aqui o Wilson, que é de outra família, né, também africana, né, que a gente descobriu até de onde eles vieram na África e tudo mais. O seu Ginoca era muito conhecido em Brusque. E a família dele fez história porque eles falavam não só o português, mas também falavam alemão. A mãe do seu Ginoca, a dona Lúcia, que vocês vão ver em seguida aqui, trabalhou na casa dos avós do professor Edu. E os avós do professor Edu só falavam alemão. Então ela tinha que aprender o alemão para ela poder se comunicar com a família e a família tal. Por que eu estou citando assim, os avós do professor Edu e tudo mais? Podia deixar isso em branco. Mas para dizer, eles viveram e viveram como nós temos que aprender a lidar. Quando vocês pegar o primeiro emprego de vocês lá, nem que seja lá para ensacar coisa lá no mercado, tu tem que se adaptar ao teu patrão. Se tu não fizer isso, tu está na rua o segundo dia, né? A dona Lúcia e a família Ginoca teve que se adaptar à realidade de Brusque e por isso muitos deles falavam o alemão. Um outro cara, show de bola, que eu conheci pessoalmente, o Leopoldo Ramos. Ele era empresário. Veio para Brusque e ajudou a fundar a Fundição Hércules aqui em Brusque, que era uma grande fundição que nós tínhamos aqui. Hoje ela terminou como Hércules, né, mas o filho dele tem ainda aqui na Bateias, aliás, Bateias não. Como é que é o nome dessa rua que segue ali, que vai lá para trás? Cerâmica. Cerâmica. Tem ali a metalúrgica deles ali ainda, né? O seu Arthur veio para Brusque, então, e ajudou a fundar a metalúrgica junto com os Lôs, e o seu Arthur tinha uma habilidade. Quando ele se aposentou, ele gostava de sair pelo interior, e como na época tirar foto era muito caro, por isso tem tão poucas fotos de famílias brusquenses do interior, porque as pessoas não tinham grana para pagar um fotógrafo ir lá. Mas eles pagavam para fazer aquelas fotinhas 3x4. O que o seu Leopoldo fazia? Lá pegava a fotinha 3x4, ia para casa e ele pintava um quadro. Aqueles quadros redondos, que encontra-se às vezes na casa da avó, do vô, pintado com o rosto da avó, o rosto do vô, aí bota um vestidinho bonito na avó, um terno bonito do vô, que eles nunca usavam, os coitadinhos, porque eles não tinham grana, né? A minha família não tinha grana. Mas o seu Leopoldo fazia esse quadrinho, aí ia lá e vendia por um preço bem acessível o quadrinho, a família tinha uma lembrança do vô, da avó, do bisa e por aí vai. O seu Arthur também montou a primeira empresa de reciclagem de papelão em Brusque. Ele morava aqui na Santa Rita, né? E ele saía pela cidade com uma carrocinha, catava tudo que podia, levava para lá e reciclava. Hoje a neta dele é dona da Uber. Quem gosta de comer lanche fora, a Uber, a neta dele é casada com o Vite Costa e eles têm essa empresa, Uber Lanches, alguma coisa assim. E aqui vem a segunda família, eles dizem a família real africana, segunda família real africana, que são os Cipriano. Os Cipriano vieram como escravos para o Brasil e foram trabalhar na indústria de óleo de baleia, que tinha aqui em Penha, no litoral. O que era o óleo de baleia? Era a maneira com que aquele óleo era levado para as grandes cidades, que iluminava as cidades com aquele óleo, né? Além de construção, essas igrejas antigas que vocês veem no litoral, onde tinha português, a maioria da massa que eles faziam tinha que ter óleo de baleia para ela ser bem firme. Então eram feitos de óleo de baleia. Matavam a baleia, traziam, os escravos retiravam o óleo, era feito isso. A família Cipriano veio e foi trabalhar nisso. Mais tarde, eles, quando terminou a escravidão, eles vieram para Balneário Camboriú, para Camboriú, trabalhar nas pedreiras. E depois vieram para Brusque, na década de 50. Por que eles vieram para Brusque? Porque a família do seu Ginoca era uma família grande, e as filhas e filhos não tinham com quem casar. Porque não tinha outras famílias negras grandes em Brusque. O que acontecia? Aconteceu que então a dona Lucinha e o Wilson acabaram casando. Tem outros na família que também casaram com outros dessa família.
Essa família aqui, hoje, eles moram ali no chamado Morro dos Pretos, que é na divisa entre Brusque e Guabiruba. E ali tem, ali a família toda está morando lá ainda. Né? Você chega lá, tem o tal do morro que é só negro cipriano. Tem ginocas lá também agora, porque eles casaram entre si. E foi legal, Edu, sabe o que foi? Cheguei na Dom João Becker, eu dando a palestra, tinha lá uma menina que ela olhava, brilhava o olho dela. Né? Como tem vários aqui na sala, tem, né, diversos descendentes afros. No final ela veio, o senhor falou uma coisa maravilhosa para mim. Sabe quem é esse cara aqui? Aqui, ó. Esse aqui é o meu pai. Ah, pô, negócio louco, cara. Ela ficou emocionada com a gente, nós também com ela. E ela vai, inclusive, fazer um papel no filme que nós estamos fazendo sobre essas duas famílias africanas que nós temos que estão aí até hoje. Eles viraram também, ó, professores, jogadores de futebol. Hoje tem jogador dessa família aqui que está, tem o Agenor, que está tocando o Carlos Renault, né? O Lúcio, acho que também, né? Não sei bem, mas é um dos caras que toca ali, o Lúcio e o Carlos Renault. Tem um jogador hoje que está nas Arábias lá jogando, um cara, né, o Beto, que está jogando lá, é um baita de um jogador. São uns negão, tudo alto, super alto, devido à região da África de onde eles vieram. São uns parrudão assim, né? E aí chegamos no outro personagem, chamada Negamia, que é essa mulher aqui maravilhosa que eu conheci também. Aqui. A Negamia, ela foi adotada pela família Ristoff e ela se considerava um alemão. Só falava alemão, alemão português, assim, mas alemão mesmo. Eu a conheci quando ela já tinha se levada para o asilo. Lá no Paquetá, ela estava no asilo de idosos lá do Lions. E lá, quando eu cheguei, ela estava falando em alemão com as outras velhinhas lá do asilo, né? O que aconteceu? A minha faleceu agora há pouco, mas ela foi uma grande personagem no Brusque, ela foi uma doceira respeitadíssima na cidade. Todo mundo gostava de ir na panificadora Risto para comer os doces dela. E aí chegamos na Dona Lúcia, que é a mãe do seu Ginoca. Alguém de vocês já ouviu falar o que é um schnapps? É salgadinho. Mas daí não é bem schnapps, como é que é o nome certo? Snacks. Snacks daí, né? Schnapps é outra coisa. Schnapps é um happy hour. Fim da tarde a lemoada se reunia para tomar chopp e jogar conversa fora. Esse ato é um schnapps, em alemão. A Dona Lúcia gostava, ela tinha muitos netinhos. E ela saía na rua com às vezes 10, 12 netinhos, tudo pequenininho. E um dia os alemães estavam lá na panificadora Ristoff tomando um schnapps, fim da tarde. E a Dona Lúcia vinha com os 10 netinhos. Não vou falar. E o alemão, um daqueles alemão, certo, já com a cara cheia de chope, disse assim: olha, está vindo uma trovada muito preta para lá. Fazendo caso da coitada da Dona Lúcia com os netinhos, dizendo que aquilo era muito preto. A Dona Lúcia, que tinha trabalhado na casa de Gevaer, falava alemão, entendeu o que ele disse em alemão. Ela pegou os netinhos, foi lá junto com os caras que estavam lá tomando o schnapps e disse: olha aqui, ó, a minha alma é mais branca do que a cara de vocês. Matou a lemoada, ninguém mais teve coragem de falar mal da cor da Dona Lúcia ou da família dela. É uma família até hoje muito respeitada em Brusque por isso. Aí chegamos no seu Teófilo, que trabalhou fazendo esse túnel aqui, que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é o túnel lá do Parque das Esculturas. O seu Teófilo morava nessa casinha aqui, ó. E ele veio para Brusque para ajudar a construir ali. Olhem o time do Brusque hoje e vejam quantos afros tem no time do Brusque. Aqui, ó, só aqui você vê que mais da metade desse time era todo de afro. E esse time aqui é da década de 70, 80. Né? Todos esses personagens aqui, ó, afros, foram jogadores aqui em Brusque. Então, o Brusque teve sempre muita participação nos esportes, na indústria, né? O seu
reis ali na indústria, etc. Né? Em 1980 em diante, começou a chegar em Brusque um tal de VIP. O recreio deles vai ser depois, o senhor pode. Ah, que bom. Mas muito aqui, nós vamos matar isso aí. Os VIP quem era? Era o pessoal que veio do interior do Paraná. Eu vi que aqui tem alguém do interior do Paraná, né? Tem. Ouvi isso. Os VIPs gostavam de ser chamados de VIP. VIP é aquele cara que é muito melhor que os outros, né? A ideia é essa. E lá no aeroporto tem a área comum, tem a área VIP. Aquele cara lá tem dinheiro, foi para VIP. O pessoal que veio do Paraná, um pessoal bem simples, descendente de índios e negros, que vieram para Brusque trabalhar na construção civil. Sempre que vocês passarem no centro da cidade, ver todos aqueles prédios, os mais antigos ali, quem construiu esses prédios foram esses caras aqui. Que hoje estão aqui no Stephen, estão lá no Poço Fundo, principalmente são famílias que moram no Poço Fundo já desde a década de 80. E chegou uma outra turma aqui, o chamado homem cor de pinhão, mulher cor de pinhão. Quem é essa gente? É um pessoal que veio do Planalto de Santa Catarina, Retiro, Urubici, São Joaquim, Lages e o oeste de Santa Catarina, que também tem gente aqui que é do oeste, né? Que vieram para Brusque também para ser eletricista, para trabalhar nessa área de encanador, etc., mas principalmente também profissionais liberais, médicos, dentistas, esse pessoal, tá bom? Por que é o homem cor de pinhão? Porque eles dizem que lá para o oeste, etc., tem muito pinhão. Então eles comparam a cor do cidadão com o pinhão, que é uma árvore nativa nossa, uma fruta nativa nossa. Que eu sei que muitos de vocês já comeram. E aí chegamos numa outra, para finalizar aí, falta pouquinho, um outro. Se bateu o sinal, tá? Não se preocupa, está terminando, tá? A gente continua rapidinho ali, termina, depois vocês vão de boa. Essa parte aqui ela é bem interessante, sabe por quê? Porque vocês vão ver o quanto nós falamos de baianês no nosso meio, já mesmo sendo baiano, o quanto nós falamos de africano no nosso meio, de palavras de origem africana, dia a dia na nossa língua portuguesa, né? O quanto nós temos de África dentro de nós mesmo, sendo africano, né? Então, tem isso. Por exemplo, eu trouxe algumas palavras só, né? Baiano não anda de ônibus, ele anda com o buzu, que é a forma comum como eles chamam na Bahia. Painho e maninha vocês já estão acostumados, né? No dia a dia, lembra, né? Painho e maninha. O senhor contou para mim, ele disse assim, rapaz, chegou lá na minha panificadora uma baianinha e ela foi lá e me pediu pão de sal. Ele olhou para ela e disse, você esse pão não tem? Ela disse, ela tem, tá ali, ó. Qual é que é? O pão francês, que nós chamamos de pão francês na padaria, o baiano chama de pão de sal. Ao mesmo tempo que o pão doce, a massinha, eles chamam de pão de açúcar, ou pão doce, né? São duas formas de chamar pão, outros chamam de outra forma. O baiano, quando quer beber uma bebidinha alcoólica, ele diz que vai comer água, né? A calçada chama passeio, né? Uma coisa boa, excelente, chama de porreta, né? Retado, desgrama, né? Quando está bem incomodado. Uma palavra que eu adoro dos baianos é o seguinte. Palavra não, ela é uma expressão, na verdade. E essa palavra, ela é assim, ela não significa nada, absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo ela significa tudo. Baiano está triste. Oxi. Baiano está contente. Oxi. Baiano está do jeito que ele tiver. Tudo a expressão oxi tem um significado para ele. Como nós aqui no sul, a gente, né, vá para tudo. Às vezes você está estranho, mas por que ele fala vá? Quando uma coisa é muito
Só para vocês saberem essa informação que eu vou dar, tá? Eu sei que boa parte de vocês tem uma religião que não é essa aqui, mesmo as descendentes africanos não tem nenhuma necessidade desse tipo de religião, mas para vocês saberem, em Brusque nós temos hoje ao todo 17 terreiros de Umbanda e Candomblé, que são duas religiões de matriz africana, né? É um dado mais para vocês saberem, certo? Esse é o único pai de santo que eu conheço de Brusque que é negro. Todos os outros são pai de santo branco, né? Eu sei que tem gente aqui que gosta de dar uma sapateadinha no terreiro, que eu conheço um e outro. E aí, nós chegamos a uma outra coisa, gente. Show de bola. Para vocês verem o quanto a África está em nós e o quanto nós estamos na África. Quem é que não gosta de uma feijoada? Quem é que não gosta? Nasceu errado. Isso que não cresce. Tem feijão, é ferro. 99% de nós adoram uma feijoada. Faz parte do curso. Tem feijoada europeia, não esqueçam disso. Olha aqui, tem feijoada europeia, mas a nossa ela é especial e é de origem africana, por quê? Porque ela mistura os chamados restos de animais, orelha, pé, joelho e por aí vai. Tá? Essa é uma comida. A outra comida, eu não sei como é que é na casa de vocês, mas na minha casa é assim, ó. A mãe faz um monte de comida meio-dia para sobrar para de noite. Chega de noite, a mulher velha pega aquela comida alhada, bota tudo numa panela só, faz um sopão, que a cambada come e dá uns pragas, toma tudo. Chama-se minestra. Né? É um tipo de comida que é a mistura de diversas comidas. Outra, tu tá empechado lá, tá com a gripe do cão, todo ferrado na cama, a mãe vai fazer para ti uma canja de galinha, para tentar dar uma reanimada. Comida africana. Outra comida. Bora. Outra comida. Pirão de farinha de mandioca. Lá em casa, sabe o que a mãe fazia? Nós íamos comer peixe. Como nós éramos uma pesada muito apressadinha, só um pouquinho. Como era uma pesada muito apressadinha, a gente comia o peixe e não olhava o espinho. A mãe fazia o pirão de farinha de mandioca, que era pra gente comer o peixe, mas se por acaso tu engasgar com o espinho, ela enfiava o pirão na tua goela, descia tudo junto, pra gente não ficar engasgado. Ó, outra comida que ele falou ali, ó, cuscuz. Outra comida... Peraí, Renato. Não é. Ele é feito de farinha de milho, flocos. Tá? Toma rapidinho. Rambada, canjica, angu. Uma outra comida aqui que significa também outra coisa, uma pamonha, né? Aquela pamonha de milho, muito gostosa. Por aí vai. E agora, para terminar, deixa aqui. Última. A professora, que é professora de português, vai nos dizer se isso aqui não é língua portuguesa. É língua portuguesa isso aqui. Só que é língua portuguesa que ela pegou palavras africanas. Elas estão perguntando o que é angu. Angu é um tipo de comida, eu sinceramente já conheço. Mas depois eu posso te passar ali, eu tenho ali alguma coisa no papel. Bora! Presta atenção lá. Olha lá. Alface. Origem africana. Olha lá, Fran. Falando de palavras, né? Às vezes a comida não é, mas o significado dela. Palavra. Alface. Comida africana. Almofada. Palavra africana. Né, que nós temos do dia a dia. Babá. Aquela que vem cuidar das criancinhas lá. Uma babá. Banguela. Aquela pessoa que não tem dente. Entendeu? Bambolê, outra palavra africana. A minha mãe,
quando falava que a gente estava conversando, batendo papo lá, ela dizia que a gente estava banzo. Banzo é uma palavra que significa uma pessoa que não está ligada nas coisas. Tu fala com ela, ela está nas nuvens. Aquela pessoa é um banzo, ou uma banza, né? Batuque, berimbau, bugiganga. Se olhar nas mochilas de vocês, mochila é uma palavra africana. Se olhar nas mochilas de vocês, vocês vão ver que tem um monte de bugiganga, duas coisas africanas. Cacunda, essa parte aqui que a gente conversa, cacunda, cachimbo, cafunga. Já viram essa expressão? Não vem cafungar no meu ouvido aqui não, cara, no meu cangote. Né? Candomblé, canjica. Tu foi andar de bicicleta, caiu com a cara no chão, deu um galo desse tamanho na tua cabeça. Em língua africana chama-se calombo. Esse galo que está aqui. Né? Rado é candombo. É uma palavra africana. Capenga, palavra africana. Aquela guria não dá para falar nada para ela que dá um chilique. Chilique é uma palavra africana. Chuchu, carimbo, encafifado. Sabe que é uma pessoa encafifada? Não dá para falar nada que ela já fica endemonhada. Tá aqui hoje na sala. Fubá, palavra africana. Gogó, essa coisa aqui. Jabá, quantas vezes vocês perguntam para a mãe, mãe, tá pronto o jabá? Gororoba, aquela comida que as gurias novas ainda vão fazer em casa. Carne de sal. Gororoba. Farofa, dengo. E ela, aqui tem muitas, eu trouxe várias, mas aí demora muito. Tem uma palavra que vocês conhecem bem e que, principalmente quando vocês eram mais novinhos, a mãe dizia assim para vocês, estava fazendo uma bagunça danada, ela pegava o chinelo na mão, gritava com vocês assim, ó, olha, tu para de fazer isso, senão eu vou te dar uma chinelada nas nádegas. Não era isso que ela dizia, né? Ela dizia, tu para de fazer isso, senão eu vou dar uma chinelada na bunda. Bunda é uma palavra africana. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre África no nosso meio. Valeu? Valeu. Vamos tirar uma foto junto aí só para... Music licensing reimagined.